E aí, meus torcedores do Bayern de Munique e fãs de futebol europeu, bem-vindos para mais um vídeo. E hoje o vídeo vai ser muito legal, na minha opinião, porque a gente vai falar sobre o que falta para o Bayern nessa janela de transferências. A gente vai falar um pouquinho das vendas, mas principalmente das posições e do perfil de jogador, porque às vezes você pode falar, eu quero um centroavante, mas que perfil de centroavante? Então, que posições e que perfil de jogador o Bayern ainda precisa contratar nessa janela de transferências? Então, antes de começar, só um recadinho. Quem gostar do vídeo, por favor, se inscreva, deixe o like, compartilhe com outras pessoas que gostam de futebol e podem comentar à vontade, sempre com respeito. Mas antes de a gente falar sobre isso, eu queria dar só uma passadinha sobre a questão do Coman, porque saíram mais notícias hoje, eu achei que era coisa importante, então não podia deixar de falar para vocês. Basicamente, o Coman e o Al-Nassr chegaram em um acordo, então o jogador quer ir para a Arábia e já chegaram a um acordo salarial. O que é muito importante, e eu já vou dizer uma coisa: a partir do momento que o Coman e o Al-Nassr chegaram em um acordo, o Coman já está 99% certo que ele vai jogar na Arábia. É praticamente, está quase confirmado. Por quê? Porque eu não acho que vai ser difícil a negociação entre Bayern e Al-Nassr. Eu acho que o Bayern quer vender o Coman e o Al-Nassr tem dinheiro. Então, se o Coman quer ir para lá, tá tudo certo. Só falta ser oficial e a gente saber o valor. Só falta os clubes chegarem a um acordo de valor, mas Coman vai ser o Al-Nassr. A não ser que algo muito errado aconteça. Ele tá dizendo aqui que as negociações estão continuando e vai ter uma oferta. Ah, tá. E uma oferta de cerca de 30 milhões de euros continua na mesa. Ou seja, o Al-Nassr fez essa oferta, o Bayern meio que recusou, mas continua. O Al-Nassr fala assim: se vocês quiserem, tá aqui a oferta. Podem aceitar o que vocês quiserem. Daí tem mais notícias aqui. Deixa eu achar o que é importante. Tá falando que as negociações de clube com clube estão continuando. Eu lembro que tinha mais uma coisa importante aqui. Tá falando aqui. Caso o Bayern consiga vender o Coman, o Bayern vai repor um jogador e. Deixa eu só entender aqui direito o que ele quer dizer aqui. A expressão. Tá. Pode ser que vai repor com um ponta ou com Voltemade, ou outro jogador capaz de jogar com atacante, ou segundo atacante, ou 10. Então, pode ser que o Bayern contrate um ponta para substituir o Coman, ou pode ser que contrate o Voltemade, que é um centroavante, ou algum outro jogador mais central, seja o centroavante, segundo atacante ou camisa 10. Não necessariamente vai ser um ponta para substituir o Coman, pode ser que seja jogador de outra característica. E eu acredito que vai ser só um jogador, tá? A gente vai comentar mais se é necessário ser um jogador ou não, mas pode ser que seja um ou dois. E cadê a última notícia que eu tinha separado aqui, só para mostrar para vocês? Tá, não achei aqui. Não, tá aqui, ó, achei. Que o Al Nassr fez a oferta de 30 milhões de euros pelo Coman e o Bayern acha que é muito pouco. O Bayern espera 50 milhões de euros. As negociações estão correndo e eu até vi uma notícia, só que foi em outro portal do Bayern, que eu não sei se eu vou achar aqui agora, mas dizendo que é esperado que o negócio feche, então esteja tudo acordado nas próximas 24, 48 horas. Então, estão falando que em 2 dias, daqui a pouco, já vai ter o Here We Go do Fabrício Romano, provavelmente. Sobre essa questão do valor, eu quero comentar rapidamente. É o que eu já disse pra vocês no meu último vídeo, então eu não vou me prolongar tanto. Quem quiser assistir meu último vídeo vai estar aqui, então vocês podem assistir depois desse. Mas basicamente, 30 milhões de euros é um preço bom para vender o Coman para a Europa. É o valor que eu acho que seria um preço bom se vendesse para um time europeu, porque o Coman não tem muito mercado na Europa hoje em dia. E 50 milhões seria um preço muito bom para vender para a Arábia Saudita, que é o que o Bayern quer. E qual que é o negócio? Eu acho que se o Bayern vendesse por 40, 50 milhões de euros, estaria excelente. Mas se o Al-Nassr bater o pé por 30, 35 milhões de euros, o Bayern vai acabar vendendo. Por quê? Porque o Bayern precisa vender o Kubo. O Kubo é um jogador hoje que, apesar de ter bons momentos, é um jogador muito inconstante e com problemas físicos, já mais velho e com salário alto. Então o Bayern quer se livrar do Kubo. Então, se o Al-Nassr oferecer 35 milhões de euros, por exemplo, aumentar a oferta, e for isso ou nada, o Bayern vai ter que acabar aceitando. Mas vamos ver, né? Às vezes o Bayern consegue fazer uma boa negociação, pegar 40, 50 milhões, vamos ver. Então, basicamente é isso. Agora vamos comentar o elenco, porque é o tema principal desse vídeo. Basicamente, vamos lá, por posição. No gol, não tem o que mexer.
Neuer titular, o Urbig vai ser o primeiro reserva e que provavelmente vai ganhar algumas chances no time titular, talvez em alguns jogos mais fáceis da Bundesliga, nos jogos da Pokal, talvez o Urbig seja titular. E caso dê tudo errado, o Bayern tem o terceiro goleiro que é o Urras. Então, no gol, a não ser que o Urbig não dê conta do recado nessa temporada, o Bayern só vai contratar na próxima temporada o goleiro, ou um reserva ou um titular, caso o Urbig não dê conta. Mas nessa temporada, o gol já tá tudo certo. Na zaga, em Bayern hoje, eu não vou ficar considerando muito os jovens da base que eu não conheço, tá? Vamos considerar só os caras que a gente espera que sejam utilizados. Pra zagueiro, o Bayern tem Kim Min-jae, Jonathan Tah, o Pamecano, Ito e tem o Stanisic, que é lateral direito, mas que joga também de zagueiro. 5 jogadores. E assim, cara, 5 jogadores para duas posições de zagueiro, mais do que o suficiente. O Bayern também tem versatilidade, né? Alguns zagueiros aqui, como o Stanisic e o Ito, jogam nas laterais também. E o Bayern só vai contratar mais um zagueiro caso o Kim Min-jae seja vendido. O Bayern não quer se livrar do Kim Min-jae, ou seja, não está expulsando ele do clube, mas está disposto a vender ele. Então, se chegar uma boa oferta, o Bayern vai vender. O Bayern quer vender, mas não está expulsando ele do clube. Basicamente é isso. E o Bayern só precisa de mais zagueiro se o Kim Min-jae for vendido. Se não, tá tudo certo, tá bom? E como qualquer pessoa que me acompanha aqui sabe que eu entendo quem queira que o Kim Min-jae seja vendido. E eu aceitaria desde que traga uma boa reposição, mas também o Kim Min-jae, se ele estiver saudável e o tornozelo dele estiver bem, pra mim tá tudo certo se ele continuar no clube. Agora, lateral direita. Vamos falar das laterais, porque eu até acho engraçado, porque eu vejo muitas pessoas falando assim: ah, o Bayern precisa de mais um lateral direito, como se o Bayern não tivesse. Só que, de verdade, na minha opinião, hoje a lateral esquerda tá pior do que a lateral direita. Porque hoje a lateral direita a gente tem um Leimer, que por algum motivo as pessoas não gostam muito dele, boa parte da fandom, e eu não sei por quê, porque ele vem jogando muito bem. Obviamente, ele não é um super lateral, não é um Hakimi, até o Koundé é melhor que ele, um Arnold, não é isso. Mas ele cumpre a função muito bem. Ele faz a função tática de forma muito boa, a função tática, e ele consegue jogar bem ali. Então ele tá dando conta do recado, o Leimer, que é o titular. Você tem o Stanisic também, e ainda tem o Sacha Boey, apesar de que eu não gosto de considerar o Sacha Boey para lateral direita, porque ele não tem condição de. Ele não tem nível Bayern. O Sacha Boey tinha que ser vendido. O problema é que eu não sei se o jogador quer sair, talvez não tenha comprador, então tá difícil se livrar do Boey. Mas se a gente for ver, o Bayern tem 3 laterais direito. Apesar de que eles querem vender o Sacha Boey, também não é tão fácil, né? Porque se o jogador quiser ficar no Bayern, não tem o que fazer. Na lateral esquerda hoje, a gente tem o Alphonso Davies, que está machucado de lesão de joelho, vai ficar mais uns meses fora. E quando voltar, vai demorar para pegar ritmo de jogo, ele teve uma lesão séria, então por enquanto ele está afastado. A gente tem o Ito, que é outro jogador, que no caso é um zagueiro, mas que joga na lateral esquerda também, obviamente um lateral mais defensivo, e que vive machucado. A primeira temporada dele no Bayern, ele passou a temporada inteira machucado, ele jogou pouquíssimos jogos. Eu espero que ele fique saudável. Se ele ficar saudável, vai ser de grande ajuda, de verdade. Mas até agora não mostrou para que veio, porque ele literalmente nem chegou, né? Ele só se machucou. E tem o Rafael Guerreiro. E a questão do Guerreiro é a que eu acho mais engraçada, porque as pessoas consideram ele como se ele fosse um grande lateral por conta do nome dele. Eu sei que o Guerreiro, ele é sim um bom jogador. Ele é um lateral muito técnico, mas ele não é muito bom defensivamente, ele não é muito físico, não é um cara muito rápido. E o Bayern precisa de um lateral que defenda melhor, um lateral que seja mais rápido para correr para trás quando tiver contra-ataque. E o Company claramente não confia no Guerreiro para isso, porque as pessoas reclamam muito da lateral direita e pouco falam da lateral esquerda, né? Porque se a gente for ver o Stanisic, que é lateral direito, o Company prefere botar o Stanisic na lateral esquerda do que colocar o Guerreiro. Então prefere botar o lateral direito na lateral esquerda do que colocar um cara da posição. Então, assim, o Bayern até acho que quer vender o Guerreiro, se não me engano. Eu lembro de ter visto notícias sobre isso. E vamos ver o que vai acontecer, né? Mas eu tô falando, eu acho que o Bayern devia contratar um lateral esquerdo. Esse é o negócio. Obviamente, se o Stanisic ficar saudável, já ajuda muito. E pra contratar um lateral esquerdo, tem que vender o Guerreiro antes, tá? Porque você já tem Ito, tem Guerreiro, tem Davis, não acho que vai contratar alguém agora. Mas se eu fosse Bayern, vendia o Guerreiro e contratava um lateral esquerdo. Agora, vamos falar do ataque, porque a gente vai falar depois do meio de campo, que é a posição mais controversa que eu tenho, que eu acho que eu tenho mais coisa pra falar.
E desculpa ficar arrumando o fone, mas, cara, eu preciso muito comprar o microfone, porque ele fica escorregando e fica fazendo barulho no vídeo. Mas, vamos começar. Centroavante. Hoje o Bayern tem basicamente o Harry Kane, esse Kusiasari, se não me engano, é centroavante, mas jogador da base. E até agora o Company praticamente não usou ele, e eu não sei se vai usar. Então, na teoria, assim, tirando jogadores, vou deixar uma coisa bem clara. Tirando jogadores que eu sei que o Bayern pretende usar no time principal e que são da base, eu não vou comentar jogador da base aqui, porque eu não sei se o Bayern quer usar ou não. O único jogador que eu sei que o Bayern quer utilizar da base é o Leonard Kahl, que é esse cara aqui que falam que é muito talentoso. Então, sobre ele eu vou considerar no time principal. Mas o resto, eu não tenho garantia de que o Bayern vai querer usar, então eu vou considerar como se eles não tivessem aqui, tá bom? Apesar de que, obviamente, tem aqui os moleques da base e eles podem acabar jogando. Então, centroavante, você tem só tem o Harry Kane. Seria bom contratar um reserva? Seria. Poderia contratar uns dois nomes que eu pensei, que eu até acho que eu podia pensar em mais nomes, mas tem quem? Talvez o Arnautovic da Inter. Não sei se ele já saiu da Inter, mas tem o Taremi da Inter também, só que ele vem em má fase, né? 2 anos já que não tá jogando bem. E o melhor nome que eu já pensei pra ser esse reserva do Kane é o Kramaric, que também joga de meio atacante. Mas seria bom, só que ao mesmo tempo que seria bom ter um reserva pro Kane, o Kane até hoje é um jogador que se machuca muito pouco, ele é muito disponível. E o Company, quando o Kane se machucou na última temporada, o Company testou uma formação que é. Você pode chamar como você quiser, pode ser um 4-4-2, um 4-2-2-2, mas com dois atacantes mais móveis, sem um centroavante, com dois, segundo atacantes, falso noves, escolha como você quiser chamar isso, mas com dois pontas ou meio atacante jogando de centroavante. Obviamente não é um 9 fixo, né? São jogadores mais móveis. E para essa função, se for para substituir o Kane, o Bayern pode colocar o Luiz Dias, pode colocar um Gnabry, pode colocar o Musiala quando voltar de lesão, apesar de que por enquanto a gente não pode considerar muito o Musiala aqui. Então, não é urgente contratar um centroavante para substituir o Kane, mas para compor elenco seria interessante. Mas a principal questão aqui é nas pontas. Porque hoje, na ponta esquerda, a gente tem o Luiz Dias, que é o titular, incontestável, acho que ninguém duvida disso. Daí nós temos, para reserva dele, o Gnabry, e o Coman, mas o Coman, como eu falei, já tá quase vendido pro Al-Nassr. Só falta acertar o valor, mas. Se o Coman quer ir pro Al-Nassr, já tá quase certo. Então vamos considerar, tem o Gnabry aqui. Na ponta direita, o Bayern tem o Olise, que é o titular absoluto, melhor jogador do Bayern na última temporada. E hoje tem o Leonard Kahl, que é um jovem talento do Bayern, e que já saíram notícias de que o Bayern garantiu para ele que ele vai ser o reserva do Olise. Então, por isso que eu tô falando, por isso que eu quero até falar que não é necessário o Bayern contratar mais um ponta reserva para substituir o Coman, porque o Bayern quer apostar no Leonard Kahl, tá bom? O Bayern quer apostar nele. Então, para a ponta direita, a gente tem isso. Isso aqui é a posição de ataque. Mas daí que vem a questão do meio de campo. Por quê? Para primeiro barra segundo volante, porque o Bayern joga com um duplo pivô, né, que são dois volantes, o Bayern tem hoje Kimmich, Pavlovic, Goretzka e o Bischoff. Obviamente, o Leimer também pode jogar aqui, tá? Mas o Leimer, eu tô considerando ele como jogador de lateral direito. Obviamente, o Bayern tem muitos jogadores que fazem mais de uma função, tá? Então, se você precisar improvisar alguém, você tem o que quem improvisar. Mas vamos considerar o Leimer como lateral direito, apesar dele poder jogar de volante. Mas são 4 jogadores. É o suficiente? É. Mas, por exemplo, o Pavlovic se machucou agora nessa começo de temporada, tem um problema no olho. Ele já vai ficar um mês fora. Obviamente, primeiro mês da temporada não é nada urgente. Mas sem o Pavlovic, o Bayern hoje tem 3 volantes, o que já está em um elenco meio curto. Então eu acho que o Bayern poderia sim. é, Poderia contratar um jogador para compor elenco, para você ter 5 jogadores nessa posição, para se alguém machucar, o elenco não ficar curto. Obviamente, 5 com todo mundo saudável, fica um pouco de excesso. Mas se alguém se machuca e a temporada é longa, muitos jogos e podem acontecer lesões, você garante uma profundidade de elenco boa. E daí, vamos falar da posição de meio atacante, porque daí que fica legal pra gente pensar. A gente vai ver que tem coisas bem, não é engraçadas, mas bem complicadas, é complexo isso daqui. O Bayern hoje tem o Musiala, mas que tá machucado. Enquanto o Musiala estiver fora, hoje quem que seria o meio atacante? Você pode colocar o Olise ali. O Olise pode jogar de meio atacante. Mega versátil o Olise, espetacular. Só que se você colocar o Olise de meio atacante, quem que vai ser o ponta direita? Você vai jogar com o Leonard Kahl como titular?
Assim, eu entendo se você quiser dar chance pra ele, porque é um moleque talentoso, você quer promover ele pro time principal, então você deixa ele como reserva do Olise. Mas você já vai lançar ele pra ser titular do Bayern? Não acho que faça muito sentido. Porque você pode queimar o moleque. Obviamente, pessoas talvez cheguem aqui e falem: ah, mas o Yamal tem 17 anos, agora 18, mas foi campeão da Eurocopa com praticamente 16. Ah, mas o Yamal isso, o Yamal aquilo. Mas, cara, o Yamal é a exceção da exceção. Você não pode considerar que isso seja normal, entendeu? Porque o Leonard Cowell hoje acho que tem 17 anos, quase certeza disso. Se ele virar um jogador de nível Bayern com 22 anos, já tá excelente. Só que isso é daqui a 5 anos. Tô falando assim, se ele tiver nível Bayern daqui a 5 anos, já é um jogador que o Bayern pode aproveitar por uma década em alto nível. Então, assim, cara, 17 anos é muito novo. E, obviamente, ele pode chegar e corresponder? Sim, mas não acho que seja o momento para você apostar nele como titular. Daí você pode colocar o Gnabry na ponta direita também. Mas, assim, acredito eu que ninguém quer ver o Gnabry como titular no Bayern hoje em dia. O Gnabry e o Coman são jogadores inconstantes, né? O Gnabry hoje também joga mais pela esquerda. Eu falo que ele pode ser ponta direita porque na Tríplice Coroa do Bayern 2020 ele foi ponta direita, mas hoje ele tá jogando mais pela esquerda e o Gnabry é muito inconstante. Às vezes ele tem uma fase de 3, 4 jogos muito bons e depois ele volta a bagrear, volta a sumir durante as partidas. Então você não pode confiar nele para ser titular. Então, o Olise de 10 é uma opção para essa posição, sim, mas você não tem quem colocar na direita. Você fica sem ponta direita, basicamente. Então, qual é a outra opção que o Bayern pode usar? O Bayern pode colocar, por exemplo, o Paul Vonner, que é um jogador promissor da base do Bayern. Mas quem acompanha as notícias do Paul Vonner sabe que é um jogador que o Bayern até acho que vê potencial, mas que claramente o Bayern não confia para jogar com ele agora. Talvez ele seja um cara. Talvez ele tenha potencial para ser reserva do Bayern, talvez ele tenha potencial para ser titular, mas claramente o Bayern não confia nele nesse momento. Ele é um jogador muito jovem, ele pode evoluir, mas claramente o Bayern não conta com ele para agora. Então, assim, talvez ele esteja muito cru ainda, talvez esteja muito longe do ideal, talvez falte evoluir muito, e o Bayern não confia. Então, não acho que o Bayern vai colocar o Paul Werner titular. E daí, outra opção que o Bayern tem também é colocar o Bischoff de 10, que ele também é 10, né? O Bischoff é um 8/10. Nem sei se ele é mais 8 ou 10, eu quero assistir. Eu já falei pra vocês que eu não conheço tanto ele. Pode ser o Bischoff de 10, né? O Bayern contratou, é uma joia alemã, talvez queira apostar nele para ser titular enquanto o Musiala esteja fora. Pode ser. E daí você coloca o Olise de volta na ponta direita. Só que daí, se você usa o Bischoff de 10, você tem Kimmich, Goretzka e Pavlovic para ser 8, ou 6/8. Então você ficar com meio de campo, na parte mais recuada, faltando jogador. Então talvez, se você quer usar o Bischoff de 10, apostar nele ali, você precise contratar mais um volante, tá bom? Então, talvez o Bayern precise contratar mais um volante se quiser usar o Bischoff de 10. Então, eu quero dizer para vocês, o Bayern tem bastante flexibilidade, que nem pode também usar o Luiz Dias como segundo atacante mais centralizado e colocar o Gnabry na ponta esquerda. Pode, mas a mesma coisa que eu já disse, o Gnabry, ninguém confia mais nele. Tá bom. E daí qual que é o grande ponto? Então vamos lá. O que o Bayern precisa contratar? O Bayern precisa de jogador de ataque, porque hoje o Bayern tem, vamos lá, ponta direita, Olise e Leonard Call. Beleza. Daí tem, na ponta esquerda, Gnabry e Luiz Dias. Daí no meio, na camisa 10, você tem o Musiala machucado, um Bischoff, vamos considerar assim. Então você tem um jogador de meio atacante hoje para jogar e um centroavante. Então o Bayern precisa de mais um jogador nas áreas centrais do campo, tá bom? Então, pode ser o Voltemade? Pode. Eu não gosto muito desse movimento pensando no Voltemade ser titular nesse momento. Talvez seja esse o plano do Bayern. O ideal seria o Xavi Simons, porque ele é meio atacante e eu acho que ele cai bem nessa função de dois atacantes móveis, caso o Kane não possa jogar. Mas o Bayern não vai. Tá quase impossível o Bayern contratar o Xavi Simons. O Xavi Simons tá quase. Eu tenho 99% de certeza que ele vai pro Chelsea. Talvez o Nkunku poderia ser esse jogador. Segundo atacante, traz o Kane, pode jogar de 10, pode quebrar essa função de atacante móvel, pode ser. Então o Bayern precisa de pelo menos um jogador de ataque. E se o Bayern quiser contratar também um segundo jogador de ataque para substituir o Coman, pode ser interessante. Mas em que sentido? Não no sentido de ser um ponta-direita reserva do Olise, porque o Bayern quer apostar no Leonard Call. Mas no sentido do Bayern não confiar mais muito no Gnabry. E daí ele ser um reserva que pode jogar na ponta direita se precisar, se quiser jogar o Olise para 10.
Então você pode jogar com esse novo ponta de titular na ponta direita, ou um reserva pro Luiz Dias, já que o Gnabry não é muito confiável ultimamente. Então, pelo menos um jogador de ataque mais centralizado, o Bayern precisa. Um meio atacante, um segundo atacante, ou um camisa 9. De preferência, um jogador que seja versátil, que consiga quebrar o galho em pelo menos duas dessas posições, dessas funções, né? E se quiser contratar mais um ponta para substituir o Coman e dar mais profundidade de elenco, excelente. Primeira posição que o Bayern precisa contratar é isso. Segundo, talvez seja legal mais um 6/8. E até por isso que acho que foi o meu último vídeo ou foi o anterior, não sei, mas eu dei a opção do Camavinga. Que eu acho que seria muito interessante porque se você contratasse o Camavinga, o que é muito difícil, eu não acho que o Bayern vai fazer, tá? Porque eu acho que talvez seja difícil tirar do Real Madrid. Eu acho que o Bayern vai achar muito caro. O Camavinga também tem um histórico de lesões que é importante levar em conta. Mas por que eu falo do Camavinga? Porque ele pode ser esse meio-campista a mais, parece profundidade de elenco, e ele pode quebrar um galho na lateral esquerda enquanto ele está machucado. Então teria essa versatilidade muito boa, o Camavinga, né? E também, ou já contratar mais um camisa 8, um box-to-box, um cara mais físico no meio de campo, pensando no quê? Pensando que o Goretzka só tem mais um ano de contrato. E é um cara que ganha um salário alto. Ele sim, em algumas partidas, vem fazendo um papel tático, muito bom, papel de trazer fisicalidade, marcação homem a homem, pressionar. Nisso ele tá jogando muito bem, mas é um jogador que não agrega muito com a bola no pé. Então eu não sei se o Bayern vai querer renovar com o Goretzka, ou por quanto tempo. Então você pode contratar um cara que talvez enche o elenco um pouco nessa temporada, mas dando mais opções, e que daqui a um ano, quando o contrato do Goretzka acabar, você pode não renovar com o Goretzka e ter esse cara como opção. Então é algo que o Bayern poderia pensar. Então, obrigação que o Bayern tem que fazer, mais um jogador de ataque, de preferência que seja um meio atacante barra segundo atacante. O Bayern vai querer o Walter Meide, já tá muito certo. Não é a minha opção favorita, mas é um cara mais centralizado de ataque. Seria bom mais um 6/8, um 6 ou um 8, e um lateral esquerdo, mas para isso precisa vender o Guerreiro antes. Se você quer contratar um lateral esquerdo mesmo. Se você contrata o Camavinga, daí você não precisa vender o Guerreiro, você está trazendo um cara de meio de campo que quebra galho na lateral esquerda. Mas se eu fosse o Bayern, venderia o Guerreiro para contratar um lateral esquerdo. Basicamente, é isso que eu acho que o Bayern precisa fazer. E daí, obviamente, vendeu mais algum jogador, você repõe. Daí é isso, vendeu o Kim Jae, repõe. Vendeu o Gnabry, daí precisa de mais de um ponta, tá bom? Mas eu acho que ficou bem claro o que precisa. Então vamos só recapitular para não se perder. Tentar vender o Guerreiro e trazer um lateral esquerdo seria bom, mas não é obrigatório. Trazer mais um 6 ou um 8 para compor elenco e contratar pelo menos mais um atacante que seja. Pode ser um segundo atacante para jogar atrás do Kane, pode ser um 9 para ser reserva do Kane, um 9 mais versátil que jogue ao lado do Kane, ou meio atacante, mas um jogador de ataque que seja uma dessas três características, ou que seja versátil e possa fazer duas funções. Tá bom? É isso. O vídeo talvez ficou um pouco longo, mas eu acho que ficou bem explicado. Espero que vocês tenham gostado. É isso. Valeu!